desaparecem. Tem até um livro bom aqui sobre o Triângulo das Bermudas. Muitos casos sumiu mais de 1.000 pessoas no Triângulo das Bermudas até hoje, entre barcos, aviões, helicópteros. Mas por quê? Existem portais aqui dimensionais. E o portal dimensional, ele não é necessariamente nada, não tem nada a ver com extraterrestre. É uma coisa dimensional. Inclusive, tem seres do futuro que nos visitam, sim. Houve um caso em Sorocaba, interior de São Paulo também, de dois... Depois eu volto para esse assunto desse voo que você está falando. Eu lembrei de um caso muito interessante. Aqui em Sorocaba, que fica a 100 quilômetros de São Paulo, dois socorristas do SAMU, do resgate, foram acionados por um suposto acidente. Quando eles chegaram no local, estava no meio do mato, assim, um pouco para frente da rodovia, para dentro do mato, viram tipo uma luz, parecia que era um fogo, mas não era fogo. Quando eles chegaram perto, um dos socorristas assustou, porque eram seres um pouco diferentes também. Um pouco diferentes da gente. Um estava praticamente morto e o outro estava vivo, só que estava sangrando. O sangue um pouco diferente do nosso. Aí o socorrista entrou em estado de choque, olhou para a cara dele, mas vocês são ETs? Ele falou assim, não, nós não somos ETs, nós somos do futuro. Nós somos a sua evolução. E a gente veio para cá justamente para buscar a parte genética também. Só que por um motivo a nave se acidentou, só que esse socorrista ligou para a base avisou a polícia militar e a polícia avisou o exército. Mas não deu, mas quase uma hora chegou o caminhão do exército, recolheu tudo, ele foi demitido, os dois foram demitidos e assinaram um termo ele só foi falar nisso depois de 10 anos. Ele deu uma entrevista, eu acho que vai ter isso no YouTube, na TV Bandeirantes, eu acho. Bandeirantes ou Record, ele deu uma entrevista de costa para não aparecer, falando que ele foi demitido e agora que ele está tendo coragem de poder falar essa história. Então não era um extraterrestre, era um cara do futuro. Nós temos que também saber que tem muitas variações. Tem extraterrestre, tem gente do futuro, tem gente dimensional. Então esse voo da Malaysia Airlines, que subiu, não foi achado nenhuma peça e foi rastreado todo aquele setor de água e terra, não foi achado. Para mim, a Malásia entrou num portal e foi para outro lugar. Não sei se o avião caiu, se ele foi resgatado, mas eles talvez nem estejam mortos, mas estão em outra dimensão. Outra dimensão. Uma outra curiosidade que eu tenho, assim, bastante curiosa esse assunto, eu não sei se você já ouviu falar, as pessoas falam muito sobre Atlântida, né? Dizem que também essa tal de Atlântida tem a ver também com extraterrestre. É verdade isso? Eu acho que o mito da Atlântida, eles falam que já acharam, mas existem algumas cidades no fundo do mar, que o mar... Na verdade, a Terra que a gente tem hoje não é a Terra que era há 12 mil, há 15 mil anos atrás. A Terra sofreu um processo de congelamento, depois esquentou. Então, assim, onde era... Por exemplo, no Egito, por exemplo, não era deserto, era uma floresta. As pirâmides foram construídas, não é naquele cenário que a gente vê deserto, árido, né? Então, a Atlântida, ela tem esse mito por quê? Porque tanto Atlântida quanto Lemúria é mais antiga que Atlântida. São duas civilizações, tem a Lemúria e a Atlântida. Eles falam que os seres extraterrestres visitavam essas civilizações. Assim como tem os Incas, os Maias, os Aztecas, essas civilizações extraterrestres visitavam Atlântida, Lemúria, e passavam tecnologia para essas pessoas. É o que eu falei agora há pouco. A tecnologia foi passada de tempos em tempos, gradativamente, para a gente poder evoluir, para a gente poder chegar onde a gente está hoje. A gente sair lá do homem das cavernas, do homem paleolítico, quando fazia fogo com pedra, para a gente chegar até hoje no computador e na tecnologia que a gente tem. Então, acho que a Atlântida existe, sim. Talvez ainda vai ser achada, assim como Lemúria, que é uma cidade que deve estar ou subterrânea ou debaixo do mar. Mas é isso, esse mito, porque os extraterrestres sempre nos visitaram. Entendeu? Olha aí, ó. Eles falam... Isso ali, ó, Lemúria, né? Lemúria que estaria no mar também, estaria debaixo da água, né? E Atlantis aqui, que seria Atlântida, né? Então a gente acredita que existe, sim, essa cidade, e com certeza eles vão... A gente tem que descobrir muita coisa, no planeta ainda tem... A gente às vezes fala assim, o homem quer ir para Marte, o homem quer ir para Júpiter, quer ir para a Lua, só que a gente não descobriu nem a nossa Terra, né? A gente tem muita... Agora surgiu um boato de pirâmides na Amazônia, né? Inclusive, como chama aquele... Elon Musk, né? O Elon Musk esteve no Brasil com o Bolsonaro, ele quis... trazer os Starlinks dele, que é os satélites, para colocar na Amazônia, mais de 35 satélites. Isso não é à toa. Para a mídia, para a gente, vem assim, ele está preocupado com o desmatamento, ele está preocupado quer ajudar em si. Não é. Ele tem interesses próprios, junto com o governo americano, que banca também, porque ele sabe que na Amazônia tem alguma coisa.
Porque a Amazônia, a mata fechada... É verdade mesmo. Inclusive, tem ali uma parte indígena que esconde, ali tem até um lago azul muito misterioso, que ninguém chega até lá, porque os índios não deixam chegar até lá. Não, tem tribos indígenas que não... Tem um mistério naquele lago azul, que já é historiador, todo mundo já tentou chegar, não sei se você já ouviu falar desse fato. Ninguém pode chegar até lá. Não pode. Você acredita? Como que a gente se protege de tudo isso, Alessandro? Existe como se proteger de tudo isso? Como que isso funciona? Eu acho uma pergunta boa que você está fazendo e muito difícil de responder, porque nós estamos num nível de intelectualidade hoje. Eu acho que a tecnologia, sim, cresceu, mas, infelizmente, a gente está vendo um pouco de regresso em alguns setores. Algumas pessoas, assim, alguns jovens, tá desvirtuando demais, assim. Para a pessoa se proteger, ela tem que ter cultura, ela tem que entender, ela tem que estudar, ela tem que saber encontrar pessoas, assim como nós encontramos pessoas paranormais, médiums, que para fazer o processo de desabdução. Muitas pessoas são abduzidas e sofrem traumas pro resto da vida, e nem sabem que foram abduzidas. Para você se proteger disso, do governo oculto, você tem que ter cultura. Não pode levar na brincadeira, né, Lilian? Porque, assim, o que a gente vê na internet chega até... Eu fico até muito triste, porque, assim, a ufologia, ela é um estudo, né? É uma coisa muito séria. E a gente tira por base no Facebook, muitas pessoas levam na brincadeira, assim, tiram sarro, sabe? Então, infelizmente, não é ainda uma coisa, assim, vista muito séria. Nós infelizmente, nós somos a minoria ainda. Bem minoria. Então, o conselho que eu dou é que as pessoas que pelo menos tenham curiosidade, a pessoa pode nem acreditar, mas abra um pouco a mente, vai ler, não só sobre ufologia, mas sobre a história, sobre a espiritualidade, porque nós vivemos no mundo material, a gente enxerga só o que a gente quer enxergar, que eu tô vendo aqui. Verdade. Só que existe um mundo invisível, que tem um monte de coisa acontecendo e as pessoas não sabem, é uma briga, é uma luta espiritual, junto com extraterrestre, junto com um monte de ser, é uma briga. E o governo oculto tem mais bagagem que isso, o governo oculto está na nossa frente, e eles adoram isso, porque eles não podem dizimar a população, mas eles podem fazer com que nós briguemos. Se eles fizerem com que nós briguemos, magneticamente eles não vão ter karma. Então, eles não vão chegar aqui e atacar, porque belicamente, tecnologia eles têm mais que nós, mas eles não podem fazer isso, porque a fraternidade não permite. Mas eles podem pegar um Hitler, pegar um Mussolini, pegar um Stalin, pegar uma pessoa dessa e ter uma terceira guerra mundial. Agora o Putin, que atacou a Ucrânia, todo mundo achou que ia começar uma terceira guerra. Então essas pessoas são manipuladas pelo governo oculto. As trevas, que eu falo as trevas, não falo de uma forma religiosa, não, porque eu não tenho religião. Eu falo as trevas porque são trevas, são seres obscuros que têm interesses malignos na Terra. Seres trevosos, né? Seres trevosos que querem dizimar a população, mas só que eles não podem diretamente fazer isso, mas eles podem indiretamente fazer com que nós nos ataquemos. Então, recentemente, nós conhecemos a filha daquele caso. O caso de Catanduva, agora eu esqueci o nome dele agora. Nossa, eu esqueci o nome dele. Ele foi abduzido aqui numa cidade de 50 quilômetros da nossa. Ele foi abduzido nos anos 60. Só que assim, ele tinha um Opala, e aí, nos anos 70, desculpa, em 73. Ele foi abduzido e é interessante que as pessoas não acreditavam. A primeira vez que ele foi abduzido, depois ele foi achado esticado do lado do carro na rodovia, deitado no chão, desmaiado. Aí ele falou, as pessoas ridicularizaram, né? Na época, não, isso daí não existe, você passou mal, você desmaiou, nada a ver. Na segunda vez... Só que na segunda vez a coisa foi mais séria, no sentido assim, ele tinha um Fusca, aí foi em 74, acho que foi um ano depois. A segunda vez que ele foi abduzido, simplesmente ele foi parar numa montanha no Espírito Santo. Ele saiu de Catanduva, aqui no interior de São Paulo, onde ele foi parar, dá mais de 900 quilômetros. O Nilson Pátero. O Nilson Pátero, que eles chamam, o Nilson Pátero. Olha só. O Fusca... Então, nós conhecemos a filha dele, ela mora aqui em Rio Preto. Exatamente, a filha dele. Ele já é falecido, mas assim, ele foi parar lá em Colatina, Espírito Santo, ele foi parar em cima de uma montanha, e nós conversamos com ela, e ela contou exatamente como aconteceu. Ele acordou na montanha sem saber o que estava acontecendo, olhou lá embaixo, viu uma fazenda, umas luzinhas, era de madrugada, ele teve que descer a montanha a pé, rolando lá, porque não tinha nem como andar lá,
chegou na fazenda assustado, o cara, o que você tá fazendo aqui na minha fazenda? Eu tava lá em cima, o cara também da fazenda não acreditou nele, que era disco voador. Quer dizer, os ETs abduziram e ele foi parar 900 quilômetros da casa dele. Quer dizer, não tem como você não acreditar, né? Foi um caso muito interessante. Não tem. É aquilo que eu falei para você. Tem coisas que acontecem que não tem como se duvidar, né? Tem? O Nilson Pótero, né? É isso mesmo. Inclusive, a filha dele conversou bastante, nós marcamos um café, né? E aí ela deu uma entrevista pra gente, assim, nada muito formal, né? Foi mais como amigo mesmo. E ela falou, nossa, na época, eu e minha irmã, a gente sofria até bullying, né? Na escola, porque falava, ai, olha a filha do cara louco da cabeça. Do ET, a filha do ET lá. Então, eu sofria bullying até hoje. Se uma pessoa falar que foi abduzida, que teve uma experiência muito inacreditável, ela vai contar, as pessoas vão tirar sarro da cara dela, com certeza. Qual que é aquela famosa que também falou que foi abduzida? Que saiu no jornal esses dias? Uma mulher, eu não lembro o nome dela agora. Teve uma modelo que falou sobre um caso, é verdade, uma modelo agora não vou lembrar também. É muito caso, a gente vê de um monte de casos, a gente participa de muitos grupos, então é muito nome, é muita coisa, a gente não consegue lembrar de tudo. Mas assim... O Ramalho ficou muito tempo falando de ufologia. O Barramalho. De repente, o Barramalho, muito tempo foi ufóloga. De repente, do nada, ela virou católica e disse que não era mais ufóloga. Não, em relação... Por muito tempo, ela afirmou que viu até extraterrestre. Já ouviu falar sobre isso? Já. Eu tenho na minha apostila, Elba Ramalho, o Amaury Júnior, o Chororó, do Chororó também já viu, Isabeli Fontana, vários artistas já tiveram alguma experiência, né? E o interessante é que muitas experiências acontecem com quem não acredita, né? Eu tinha um porteiro do meu prédio, que ele era um senhor muito humilde, né? Morava na roça, trabalhava numa olaria, e ele tinha coisas assim que ele me contava, eu ficava fissurado, e para ele era uma coisa assim, porque ele não acreditava, não tem cultura para isso, nem sabe o que é um disco voador. Mas o que ele me contou de luzes e gente seguindo ele na estrada de terra era uma coisa assustadora. E ele achava que era espírito, que era demônio, essas coisas, né? E eu via que não era uma coisa ufológica, porque era uma luz que seguia ele na estrada de terra 3 horas da manhã. Esses moradores que fazem, eles não têm medo, eles andam no escuro, no canavial, eles não têm muito medo, né? Então, mas eles têm muitas histórias interessantes para contar pra gente. Então, a minha cunhada, ela mora no Rio, né? Ela mora lá em Copacabana, a irmã dele. E ela já mandou vários vídeos pra gente, assim, vídeos curtos, né? De uns orbes descendo, assim, na pedra. É que o apartamento dela, as costas do apartamento, dá pra aquelas pedras, pra encosta, né? Aquelas pedras que tem, na cidade de praia tem aquelas pedras, então a sacada dela dá... E um dia à noite ela filmou eu acho que era uma sonda, pelo tamanho era uma sonda. Tinha o tamanho de uma bola de futebol. E ela ficava piscando até que ela aterrissou na pedra e no outro dia ela tava lá. E parece que ela abre. Era uma coisa redonda, no outro dia a minha irmã filmou, parece que ela abriu, assim, igual um livro, assim, ficou prateado, assim, na pedra, assim. É uma coisa estranha, não é da Terra aquilo lá. E quais os tipos, assim, de alienígenas que a gente encontra mais aqui no Brasil? Olha, nós temos o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e o Instituto Nacional de Fenômenos Aeroespaciais, que é o INFA. Eles têm uma categoria, eles categorizaram assim, 5, não que sejam só 5, tá? Mas eles se enquadram, são mais de 64 espécies que nos visitaram, catalogadas. Mas eles fizeram tipo assim, raça alfa, beta, gama, delta e sigma. Então, a alfa seria os greys, os baixinhos cinzas. A beta seria... Eu acho que tem aqui, dá uma procuradinha aqui dá uma olhadinha se você acha, eu vou mostrar aqui. Então, existem mais de 60 espécies que visitaram o Brasil, mas eles catalogaram tipo assim, cada espécie se enquadra nisso que eu falei. Por exemplo, o tipo alfa são os seres baixos. Esses seres baixos têm os cinzentos, os esverdeados, os amarelos. Diz que aqueles hominhos verdes são terríveis, né? Então, eles são os antarianos, né? Eles são muito belicosos, né? Então tem os Greys, que são os de Orion, da constelação de Orion. E aí tem os altos, que parecem os Greys, só que tem 2 metros de altura, que são o Beta. E tem os seres nórdicos, que parecem os loiros de cabelo comprido, eles são os Pleiadianos, das Pleiades, né? Que são a Star Sharon, que todo mundo conhece o Astar Sharon. Os humanoides também, que parece que tem a cara achatada, né? Parece uma pata. E além dos reptilianos, tem os insectoides, que parecem uns gafanhotos gigantes. Eles parecem, assim, os louva-a-Deus de 2 metros de altura. São seres, assim, se uma pessoa encontrar, a pessoa cai desmaiada de susto, porque eles são bem esquisitos, né?
São seres insectoides que são mais evoluídos que os reptilianos. Olha só. Aí nós Esse temos... que parece um escaravelho. Você já chegou a ver um que parece um escaravelho? Não, escaravelho eu não tô lembrado. Que ele, aí tem... você olha para ele quando você... Do nada, ele parece um escaravelho, assim, de costa. Agora eu não tô chegou lembrando. A ver? Eu sei que eu tenha visto, agora eu não tô lembrando. Mas tem seres muito estranhos, tem seres, nossa... Mas é o que eu falei, a compilação física é praticamente a mesma. Tirando esses alguns os insectoides, que tem um pouco... Mas o resto é tudo cabeça, tronco e membro. Aí vai variar cor de pele, tamanho de olho, cabeça. Mas Deixa eu ver aqui. Ele achou uma gama maior aí. Essas crianças, então, que estão nascendo agora, provavelmente muitos são alienígenas também? Muitos têm um DNA já de fora, já tem muitas crianças, você pode perceber, eu tenho na minha família amigos, as crianças não estão comendo carne mais. Essas crianças... sim, já nascem vegetarianos, sim, já cheguei a constatar isso. Uhum. Eu estou vendo muito, já conheci 5, 6 crianças de 4, 5 a 7 anos que não comem carne. E isso já é um processo de mudança de DNA. A genética deles já estão vindo modificada. Ela fala assim, essas crianças nascem prontas, já pega o celular. Não é, porque já está vindo para isso mesmo. Essas crianças vão ser o nosso futuro, elas vão ter um papel fundamental nisso. Essas crianças vão ter um papel fundamental. Por isso, o direcionamento agora para elas seria muito interessante. Só que eu vejo muitos pais não preocupados com isso. Eu vejo muitas crianças me desvirtuando do caminho. Eu não sei se por espíritos trevosos, também não é interesse do governo oculto, mas tem muitas crianças que estão se desvirtuando. Então, o que nós precisamos fazer é pegar essas crianças e trazê-las para a gente, e fazer com que elas seguissem um trilho, porque elas vão ser o nosso futuro. Com certeza, elas são híbridos, muitos híbridos. Então, você acredita então, que no final das contas, todo mundo vai ser híbrido, então? Eu acho que no futuro, eu não sei, eu não posso te precisar daqui 100, 200 anos, eu não posso te precisar, mas eu acredito que sim, os DNAs vão... Eu acho que quando você lê o livro Exilados de Capela, que você vê que os espíritos vieram de fora para a Terra, os homens da caverna, os primeiros, não tinham espírito, não tinha alma no sentido que a gente conhece, era como se fossem animais, era como se fossem seres que estavam aqui totalmente grosseiros. Esses espíritos vieram da constelação de Cocheiro e foram encarnando aqui na Terra e foram já moldando o que nós somos hoje. E eu acho que um dia, talvez, a Terra não seja mais habitada por conta de catástrofe, cataclismas, por falta de água, por falta de tudo, por coisas que vão acontecer no planeta. Talvez a Terra, ou nós tenhamos que nos meter para dentro da Terra e ter que viver dentro da Terra, ou a gente vai ter que ir para Marte e colonizar outros planetas. É o que eles fazem. Eles colonizam outros planetas quando o planeta deles está praticamente destruído. E quando a civilização deles estão sendo dizimadas, né? Você acredita nessa venda, que já ouvi falar que já vendem terras em Marte? Você já acredita nessa venda de terras lá em Marte, Alessandro? Seja sincero. Eu não acredito, não. Isso daí, eu não sei, eles falam umas coisas às vezes... Talvez esses milionários que tem lá, que falam que o primeiro voo para Marte eles vão comprar passagem, vai custar milhões. Até acredito que possa acontecer alguma coisa assim. Até em relação a colonizar, a levar alguma coisa para tentar plantar em Marte, para ver se dá para plantar uma horta em Marte, se dá para criar alguma coisa lá nos planetas, para poder colonizar. Mas esse negócio, eles inventam muita coisa também, né? Tem um pessoal lá de desinformação muito grande, a NASA fica soltando as coisas periodicamente, mas umas notinhas nada a ver. Eu acho que tem bactéria em Marte. Na Lua foi achado. Umas coisinhas bestas. A gente não é mais bobo, não cai mais nessa história, né? A gente sabe que tem bases na Lua de extraterrestres, que a Apollo 11 foi quando o Armstrong pisou na Lua. A missão Apollo foi até 17. A 13 quase matou todo mundo. E na 17 eles foram proibidos, porque estavam fazendo testes atômicos na Lua, levando bombas para fazer teste lá. E aí alguns seres extraterrestres da Federação cortaram, aqui vocês não pisam mais. Então agora me parece, que a base de um acordo parece que eles vão voltar para a Lua, não tenho certeza. Eu escutei um papo de que vai ter uma outra missão, não vai se chamar Apolo, mas vai ter uma outra missão para a Lua. E vão fazer em Marte também. Eu acho que todas as civilizações, o futuro de todas as civilizações é isso, é você querer colonizar, querer sair do teu planeta para outro planeta. Alessandro, todo mundo quer saber, depois daquele fenômeno que nós tivemos aí na Netflix, daquele seriado lá,
do multiverso lá, né? Do mundo ao contrário. Você acredita mesmo que existe um mundo ao contrário, um mundo multiverso? Inclusive a tecnologia está investindo muito nesse mundo ao contrário. Eu não sou do mundo da tecnologia, mas eu já ouvi muito sobre esse mundo multiverso aí. Isso tem a ver com os alienígenas ou nada a ver? Olha, eu acredito, assim, multiverso, eu não sei se eu acredito no multiverso, que seria um. Você tá falando que é o mundo ao contrário, né? Que eles falam, né, nesse seriado, né? Que seria como se fosse uma terra invertida, tudo invertido. Uma terra invertida, isso. Eu não sei se eu acredito muito dessa forma. Eles falam muito de uma teoria de Matrix, né? Que a gente vive numa conspiração, numa Matrix. Então, tem muitos vídeos na internet que falam que a gente vive como se fosse numa bolha. Tem até aquele filme famoso lá da Truman, né? Mundo de Truman lá, que ele vive num planeta, aí depois ele foi descobrir que ele era uma cobaia, né? Muitos acreditam nesse negócio de cobaia, que nós somos cobaias e que nós estamos aqui como ratos de laboratório, na verdade. Para alguns extraterrestres, nós somos ratos de laboratório, sim. Alguns até morreram nas mãos deles. Mas eu acredito no multiverso, eu não sei. É muito louco, né? É igual a física quântica, né? A gente começa eu ia perguntar se você também acredita nisso. Eu acredito, tem uma base estrutural da física quântica que é muito legal, que não tem assim totalmente a ver com o multiverso. A física quântica ela é mais explicável e mais palpável do que o multiverso. Mas eu também sou uma pessoa de cabeça aberta. Eu não vou dizer que o multiverso não existe. Eu não tenho esse conhecimento, eu não tenho nem para falar se extraterrestres estão envolvidos no multiverso. Eu acho que nem é coisa de extraterrestre. Se existir, é uma coisa da própria Terra, é uma coisa, eu não sei, telúrica, para mim telúrica. Hoje você dá palestras, eu vi lá no seu canal, você dá palestras. E quais são assim, as pessoas que te procuram para palestras? Quais assim, a idade das pessoas que te procuram, o perfil das pessoas que te procuram para essas palestras, Alessandra? As palestras que eu tenho dado, o perfil jovem é menor, né? São pessoas acima de 30 anos, assim. Às vezes tem de 18, 16, mas é mais difícil. O jovem hoje, ele tá muito no TikTok. O jovem hoje está preocupado com outras coisas, né? Então, assim, hoje, quando era jovem, não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada. Então, eu brincava, eu tinha uma outra cabeça. Hoje, o jovem, ele tem tudo na mão dele. Ele tem um cardápio à disposição. Então, os jovens não estão muito interessados em assuntos místicos, holísticos e extraterrestres. Então, a procura é de pessoas mais velhas, de pessoas de 30, 50, 60, pessoas mais velhas que têm uma curiosidade, que já viu alguma coisa. Eu estava na fazenda, vi uma luz. Eu estava na minha casa. Então, essas pessoas têm uma curiosidade e nos procuram para contar esses relatos e para também saber um pouco mais, né? Eu levei para o Centro Espírita, não propositalmente, é que eu realmente vi que lá era um primeiro caminho para poder começar, porque lá tem muita gente espiritualista que acredita em extraterrestre, que já teve algum contato, alguma coisa, e eu consegui trazer do livro do Allan Kardec, inclusive da Bíblia, do Novo Testamento, do Velho Testamento, eu consegui trazer um monte de coisa, e eu consegui fazer um slide, com acho que 17 slides, e eu passo nas palestras mostrando para eles sobre Allan Kardec, sobre Chico Xavier, sobre Jesus, sobre tudo, e é muito interessante essa palestra que eu montei esse ano aí. Você acredita que alguns desses iluminados que vieram assim para a nossa Terra aí para ensinar foram alienígenas, por exemplo, Buda, essas pessoas? Eu não tenho dúvida, né? Essas pessoas que eu citei, algumas delas, né? Leonardo da Vinci, para mim, foi uma das pessoas mais inteligentes que passou pelo planeta. Albert Einstein, Nikola Tesla. Se nós temos toda essa tecnologia, graças a Nikola Tesla também, que os Estados Unidos também roubaram ele, né? Ele morreu pobre no hotel. Verdade, nossa. Então, assim, o Nikola Tesla é genial. Essas pessoas, para mim, são espíritos extraterrestres que vieram em missão à Terra, tipo, para trazer tecnologia, para trazer... Hoje você vê uma criança, por exemplo, você pega no YouTube, tem uma criança de 4 anos tocando piano como se fosse um maestro. Como você explica uma criança de 4 anos tocando piano? Eu vejo na China, nos Estados Unidos, crianças de 4 a 7 anos tocando, nem se eu estudar a vida inteira eu não vou tocar daquele jeito. Eu sou músico, eu sou cantor, toco violão, contrabaixo, mas tipo, você vê que aquilo é espiritual, que aquilo é um ser que veio de outro lugar, para nos trazer alguma mensagem, para passar. Então, você vê que aquilo é evolução pura. Uma criança de 4 anos não tem nem tempo hábil para aprender a tocar daquela maneira um piano clássico. Não só piano,
outras atividades. Tem crianças aí que têm atividades incríveis de matemática, de física. Criança de 2 anos já lê, já escreve, já. Então você vê que já tem esses seres, né? Esses seres já estão vindo já para haver essa mudança. Então você acredita que os alienígenas, a maior parte são extraterrestres do bem, é isso? Acredito que a maioria são do bem, só que existem alguns, como eu falei, existem alguns que são malévolos, que realmente estão aqui por interesses próprios, e tem alguns que são curiosos. Assim como o ser humano tem curiosidade de conhecer Marte, eles têm curiosidade de conhecer a Terra. Então eles vêm, abduzem pessoas, não fazem mal para essas pessoas. Eles têm uma tecnologia, nosso cérebro, eles conseguem apagar essas memórias. Então, a pessoa abduzida, a maioria delas, 99%, não lembra da abdução. Mas se você fizer uma regressão hipnótica com um profissional sério, essa pessoa vai voltar naquele tempo e ela vai conseguir ver que ela foi abduzida, que ela foi colocada numa... Geralmente é a mesma cena. A pessoa é abduzida, fisicamente ou não, tem abduções que eles pegam o perispírito da pessoa. O perispírito é o segundo corpo que a gente tem. Quando a gente desencarna, o perispírito desliga do corpo, são cordinhas, fiozinhos que nos ligam ao corpo. Quando você desencarna, então eles fazem hoje abduções e uma tecnologia tão pesada que eles conseguem abduzir o nosso espírito, não só o nosso corpo. E o que eu falo para as pessoas que falam, mas você acredita mesmo nisso? Ufologia. Eu falo, gente, a prova mais cabal que eu tenho para passar para vocês são os implantes alienígenas. Esses implantes são peças minúsculas que são colocadas nos corpos dessas pessoas. Existem 2 médicos americanos, o Darrell Sims e o David Jacobs, que são médicos especialistas. Eles têm um cofre só com peças extraídas de pessoas. Que foi implantes interessante. Esses implantes, a maioria deles são como transmissores de rádio. É como se fosse para monitoramento sanguíneo, corporal, cardíaco. Que legal, Alessandro. Então, esses implantes é a prova mais cabal, mais verdadeira que eles existem, porque são coisas que estavam dentro dos corpos, as pessoas fizeram cirurgia para retirar esses elementos, alguns até passaram mal porque eles estavam ligados ao sistema nervoso da pessoa. Então, assim, não tem como você falar que é mentira. Porque não, de forma nenhuma. Então, a tia-avó do meu cunhado lá também, ela tem um chip, tem pessoas que têm chip subcutâneo, então, assim, não tem como você... mas é verdade, é mentira. Olha, cada um acredita naquilo. Eu estudo isso a vida inteira, eu sou uma pessoa com a cabeça aberta, mas também a gente não pode ser bobo das informações. Então, a gente tem muita coisa fake na internet, infelizmente, tem muita desinformação, tem coisa que é ridícula, que as pessoas fazem proposital para desacreditar a ufologia. Mas tem muita coisa verdadeira na internet. E só um perito que para analisar fotografia, filmagem, para poder falar, isso aqui é uma dupla exposição fotográfica, isso aqui é falso, isso aqui é verdadeiro. Mas tem muita coisa esquisita na internet. Tem vídeos... Não, tem muita coisa mesmo. Mas olha, Alessandro, muita informação boa que você... sua esposa trouxe. Olha, deve ser incrível fazer um curso com vocês. Deve ser muito bom mesmo. A ufologia era uma coisa que nós, ufólogos, né, até todos, né, a gente já foi em congressos aí da revista UFO, né, do GEVAER, e assim, o que a gente queria mesmo era colocar ela dentro de uma faculdade, porque é um estudo. Com certeza. Quando que isso vai ser possível? Assim, não como uma matéria letiva, mas como curso vago, como, eu não sei se numa universidade, mas como que as pessoas levassem mais a sério. Eu comecei com o estudo de ufologia da parte científica. Eu queria saber como que a nave funcionava, qual que era o combustível da nave, como que eram os ETs. Aí eu fui vendo que essa parte é menos importante. O mais importante são a parte espiritual da ufologia, aquela coisa, por que nós estamos aqui, para onde a gente vai. Então isso é importante, né? Existem alguns fatos que eu falo na apostila. Por exemplo, vou dar um exemplo claro. As pessoas acreditam na estrela de Belém, a estrela que guiou os reis magos até Jesus. A gente sabe que estrela não anda. Os magos saíram do Oriente para vir para o Ocidente, num cavalo, num camelo. A estrela veio guiando e na Bíblia fala, e a estrela vinha à frente deles e parou em cima da manjedoura. Quer dizer, a estrela não anda. A gente sabe que era uma nave extraterrestre. A gente sabe que Jesus é extraterrestre. Jesus, ele falou, essa terra, eu não sou daqui. Então Jesus era um extraterrestre, encarnou para ter uma missão importantíssima na Terra, passou a missão dele, a crucificação fez parte do processo pessoal dele, para a redenção dele também e para a nossa. Mas infelizmente o projeto não deu 100% certo, porque hoje nós temos 30% do mundo que não acredita que ele
foi o mestre que ele veio para unificar. E a gente respeita as religiões, tudo, mas a gente tem tantas provas na Bíblia, dessas passagens bíblicas, Noé mesmo, Noé teve contatos com seres, Moisés teve contato no Monte Sinai, ele sobe no Monte Sinai e fica quantos dias lá em cima? Eu recebi uma tábua de mandamentos. Quem é que deu essa tábua? Foi Deus que me deu. Não foi Deus que deu para Moisés, foi os seres extraterrestres. Quando Moisés tira o povo hebreu do Egito, ele vai pelo deserto e cai alimento, eles estavam sem comida. Tinha acabado a comida, e do nada começa a cair os manás. Os manás pareciam hóstia, que alimentou o povo hebreu no deserto durante muito tempo, até eles chegarem à Terra Prometida. Fala 40 anos, mas pode ter sido 40 meses, 40 dias, a gente não tem certeza das coisas bíblicas. Então, os extraterrestres estão envolvidos com a gente desde que o planeta é planeta. É isso. Legal. Olha, Alessandro, muito legal conversar com vocês. Obrigado. Gostaria que o José, né, mostrasse aí como procurar vocês para fazer um curso aí com vocês, que é muito legal, tá? Acompanhem eles aí no Instagram, no UFO+. Se vocês quiserem fazer um curso sério, com pessoas honestas e sérias, que vão realmente se comprometer e ensiná-los, né? Aí a verdade sobre ufologia, tá aí, esse casal extraordinário. Que está aqui, Amanda, Alessandro. Olha, foi um prazer imenso ter vocês aqui, tá? Muito agradecido. A gente agradece. Muito pouco tempo que a gente tem, porque a gente tem assunto aqui, olha, para muito tempo, viu? Porque o assunto sobre UFOs é muito gigante, tá? Gigante, é muita ramificação. É muita ramificação, mas inclusive, com certeza. Nossa vontade aí tá indo, né, em São Tomé das Letras, não sei se esse ano ainda ou ano que vem, para a gente fazer uma vigília, né, para ver se a gente consegue aí captar alguma coisa. É a nossa vontade, né? Vamos. Se você não consegue, a gente vai comprar um telescópio potente, que a gente tá... Eu não comprei ainda porque eu quero comprar um mais potente. A gente já tem algum material para fazer a vigília, mas eu quero comprar um telescópio bom. E eu quero agradecer também por vocês, vocês estavam lá em outro canal, acharam a gente, teve a disponibilidade de procurar a gente, e a gente fica muito honrado, porque não é todo mundo, às vezes, que se interessa. Então, para a gente é um prazer muito grande poder falar desse assunto. Para mim, eu ganhei meu domingo já. É muito bom. Imagina, olha, vocês são estrelas mesmo, tá? Eu falo que são estrelas do anonimato, porque é um assunto que interessa muita gente, tem muita gente que não tem conhecimento, e aquilo que eu falei, é um assunto polêmico, acredite quem quiser acreditar, né? Mas é um assunto que, sei lá, acredito que seja muito bom, que vai, sei lá, muita gente vai aprender com isso, né? Eu acho que vai mudar a humanidade. Vai mudar a humanidade. Exatamente. E quem quiser saber mais ainda vai procurar vocês para fazer um curso. Obrigado, com certeza. Quem quiser, é só seguir a gente. Não, com certeza, já estou seguindo vocês. Em uma outra oportunidade aí, quem sabe vocês fazendo esse telescópio aí funcionar, vocês vão gravar e a gente vai voltar a ver essas imagens e fazer um outro diálogo. Claro. Um prazer. Assim que eu conseguir, eu já entro em contato com você para mostrar para o pessoal. Perfeito. Olha, aqui as portas estarão sempre abertas para vocês. Sejam sempre bem-vindos. Gratidão por estarem aqui. Olha, foi uma honra ter vocês aqui, viu? Obrigado. A gente agradece. Muito obrigado, meu, de coração. Gratidão. Fiquem bem. Olha, quero pedir para o pessoal seguir o UFO+, tá? Entra lá no canal deles, dá uma olhadinha lá, eles têm apostilas, eles têm produtos, eles têm curso, dá uma olhadinha lá. E vocês, né, deixem um super like aqui no Diálogo com Lilian Joia, se inscrevam no canal, estou aí perto aí de 1000 inscritos. Se inscrevam, pessoal. Se inscreva e deixa o like, porque só assim a gente pode trazer uma galera do bem aí para a gente fazer essas entrevistas incríveis, tá bom? Ficam bem seguros, gratidão. Tchau, tchau. Obrigado, tchau. No mundo em que vivemos, há mistérios sobrenaturais.
Joia, você já me conhece. Agora veremos brilho, ação. Você, estrela do anonimato, vem aqui conversar comigo no Diálogo com Lilian Joia. Esse quadro vai fazer você brilhar, ok?